ano do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia com o tema esclarecimento e barbárie. A habilidade aí que nós vamos estar trabalhando, ela está, assim, sem muitas delongas, falando a respeito da ideia de comparar os significados, né? E aí, no caso, os significados de civilização e barbárie. O objeto de conhecimento é o conceito de barbárie e civilização, né? Bom, tudo isso, nós vamos estar trabalhando com a ideia de dois autores, o Theodor Adorno, é um filósofo alemão, membro do Instituto de Pesquisa Social, coautor do livro Dialética do Esclarecimento, entre outras obras importantes. Ele viveu no século XX, né, e faleceu no século XXI. E também do Max Horkheimer, né, que foi diretor do Instituto de Pesquisa Social e escreveu junto com o Theodor Adorno o livro Dialética do Esclarecimento, e ele teria vivido ou viveu no século XIX e faleceu no século XX. Bom, vamos aí inicialmente trabalhar com o conceito de esclarecimento, que tem como tradução a possível palavra alemã, Frank, né, que se trata de um princípio da racionalidade da civilização do Ocidente, né, e que invadiu aí a nossa história da humanidade. Que, de acordo com Rodrigo Duarte, na teoria crítica do Adorno, o conceito possui um programa básico da ideia de desencantamento do mundo, né? Então, o esclarecimento, o que seria esse esclarecimento? Seria a ideia de que, através da razão, nós damos conta de nos resolvermos diante das diversas situações da ordem do nosso cotidiano. Bom, pensando nisso, né, a gente poderia se perguntar, será que o esclarecimento que nos é oferecido pela razão, ele pode nos destruir os mitos que nos desviam da verdade, né? E que por esse motivo a razão nos conduziria a uma vida justa e feliz? Bom, esclarecimento e mito. Bom, ao longo da história da humanidade, né, sempre se buscou fazer o enfrentamento das angústias de medo, do medo da morte, da necessidade de sobrevivência, de poder fazer as intervenções na natureza para garantir um certo conforto a mais, né, a resolução dos problemas existenciais e o esclarecimento e o mito, né, são essas duas formas buscadas pelo homem de tentar fazer esse enfrentamento e encontrar soluções para os seus problemas. Bom, aí pelos slides vocês podem ver que o mito ele pode ser compreendido como um processo que encontra fundamento na ideia de um temor primordial compartilhado pela espécie. Que temor seria esse? Né? É da inferioridade física, da limitação humana frente às forças da natureza, né? E que os mitos representariam os poderes que teriam, né, por função se esquivar desse domínio da natureza, ou seja, o homem, né, ao invés de ser dominado, poder dominar a natureza. E é o que aparece aí no livro da Odisseia, em que narra a história do herói Ulisses, né, que ele, frente a sedução, a possibilidade de sedução da sereia, ele pede para ser amarrado no mastro e ter os seus ouvidos tapados para que ele não seja tragado para o mar pelo canto das sereias. Então aí a gente percebe claramente aquilo que foi dito lá atrás, né? Que essa visão mitológica aí é que o Ulisses ele daria conta, né, de se resolver mediante uma situação em que ele teria a sua vida ameaçada, né, esclarecendo-se de tal forma que, amarrado ao mastro e tapado os seus ouvidos, ele não vai ser destruído pelo canto da sereia. Então, nós percebemos aí um caráter ambíguo de esclarecimento. Tanto os autores, o Adorno e o Horkheimer, eles sugerem que tanto o mito quanto a razão, né, ainda que cada um dentro da sua
própria especificidade, né, eles compartilham da mesma natureza. Né? Eles exprimem a missão no domínio da natureza interna e externa do ser humano. Então, a missão do homem, né, desse domínio. Né? Mas, ao ter esse domínio, eles acabam se encaminhando para a destruição. Né? Então, tanto o mito quanto a razão utilizam de astúcias. Né? E que astúcia é essa? Submeter seus objetos de poder à repetição e à indiferenciação. Bom, dito isso, queria deixar clara aqui a ideia seguinte, né? Que na crítica do Adorno e Horkheimer, né, eles, nessa busca do esclarecimento, o ser humano, tanto no esclarecimento mitológico quanto no esclarecimento racional, a intencionalidade é subjugar a natureza ao seu poder. E a partir do século XIX, com o iluminismo, se tinha a promessa, né, que essa razão, né, ela daria conta de resolver todos os problemas da humanidade e garantir liberdade, igualdade e fraternidade. E nós vemos aí toda uma trajetória de união entre a ideia de ciência, tecnologia, né, e progresso como aquilo que garantiria, né, um certo conforto do homem mediante as diversas questões existenciais que ele enfrenta, mas essas promessas não se cumpriram. Né? Não se cumpriram por quê? Porque acabou-se que nesse processo dialético, né, acabou-se tendo como síntese, na verdade, um caminho para a barbárie, para a destruição. Então aí eles citam, né, a questão dos horrores da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, né? E também a gente poderia estar atualizando isso dizendo que essa manipulação ocorrida através da indústria cultural, né, que vai levando as pessoas a se despojarem de si mesma em função, né, das diversas mídias sociais que tem por aí, das diversas situações da ordem do dia, do consumismo exacerbado, né? Então o homem se encaminhando para a sua própria autodestruição. E em nome desse consumismo, em nome desse progresso todo, né, inclusive destruindo a própria natureza. Bom, tendo dito isso, né, aí ficam algumas sugestões para aprofundamento sobre a questão da indústria cultural. Na próxima semana a gente volta nesse assunto, que é bastante interessante. Um abraço a todos e até a próxima.